Amém? Aí, irmãos, é como a gente falou, né? Hoje nós vamos falar sobre a trajetória do luzeiro, de Lúcifer. Os irmãos viram lá aquelas duas figuras que a gente colocou lá na trajetória completa, né? Lúcifer. Os irmãos entenderam alguma coisa ali? Não? Mas leram o texto, os versículos? Assim, para que comecemos, né? Vamos ler pelo menos os dois principais textos que falam a respeito de Lúcifer. E aí eu peço aos irmãos, assim, você anote, né? No caso aí, que é Isaías 14, do 12 ao 15 ao 18. E Ezequiel 28, do 13 ao 18. Hoje nós vamos meditar na trajetória do luzeiro, né? De Lúcifer. Aí vocês abram suas Bíblias aí em Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28, do versículo 13, né, até o 18. Eu vou ler aqui Isaías 14, do versículo 12 ao 15, onde diz aqui, né, o Senhor fala ao rei de Ciro, quer dizer, versículo 12, eu vou ler de Isaías 14, você abre sua Bíblia em Ezequiel capítulo 28, do 13 ao 18, diz assim: como caíste do céu, ó luzeiro da manhã, filho da aurora, como foste lançado por terra, tu que lançavas sorte sobre as nações, tu que disseste em teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e assentar-me-ei no monte da congregação, nos lugares remotos do norte. Subirei sobre as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aí Deus diz, né, que ele será abatido até o céu. Aí o que que fala aí em Ezequiel capítulo 28, do 13 ao 18? De toda a pedra preciosa era a tua cobertura, safônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbuco, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífanos. No dia que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das terras afogueadas e andavas. Perfeito era dos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, te fiz perecer qualquer um que me convidou, do meio das terras afogueadas. Amém? Tá 18. Você veja. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, porque por terra te lancei diante dos reis e te pus para que olhe para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, que saí do meio de um fogo que te consumiu e te tornei cinza sobre a terra, e aos olhos de todos os que vêm. Amém? Veja só, irmãos,
foi o 17 que você leu, que ele falou que quando envaidecer o coração dele? Isso, 17. Esse é o problema, assim, que serve-nos como um exemplo, né, dessa trajetória do luzeiro. Quem foi ele? Né? Todos nós já ouvimos dizer algo sobre ele, mas nós podemos entender que ele foi a criatura mais bela e mais perfeita que Deus tinha feito. E ele estava em um cargo que era um dos mais altos, né? Diante de todos os outros anjos, ele era chefe. E a Bíblia diz que ele caiu. E o segredo dele é este versículo aí: envaideceu o coração dele. Esse é um perigo que cabe, que está em todos nós que servimos a Deus. Sabe, nós somos cheios de Deus, mas nós não somos Deus. Isso tem que estar sempre na nossa mente, porque isso nos eleva o coração a fazer-nos tropeçar. E a Bíblia diz que quando se eleva o coração, a queda é eminente. Não diferente de Lúcifer. Estava diante de Deus, e a Bíblia diz que tinha pífaros, né, som de tambores, estavam nele. Ele tinha esses instrumentos nele. Ele era um louvor perfeito para Deus. A Bíblia diz que quando ele andava, né, flores se formavam. Ele era o aferidor da medida. Quer dizer, quando Deus tinha uma medida de uma beleza, de uma amostra para alguém, ele chamava o luzeiro. E ele era quem dava essa medida, ele é quem oferia essa medida para, né, aquele determinado fim. Então nós vemos uma pessoa que estava tão próximo de Deus, mas porque o seu coração se elevou, ele caiu. Nós temos muitos exemplos na Bíblia, né, desses que nós estamos falando. Me veio na mente agora Salomão. Salomão, ele envaideceu-se e tomou para si muitas mulheres. Se você for procurar na Bíblia, todos os homens de Deus que pecaram, todos que pecaram, não veio assim um exemplo: por causa do adultério, a prostituição, a idolatria, a feitiçaria. Não, o primeiro foi porque envaideceu o seu coração. Todos. Davi envaideceu o seu coração a ponto de querer tomar a mulher de um amigo seu. Outro exemplo, né? Assim, nós temos vários que poderíamos dizer a respeito disso. Então fica um exemplo para nós. Quando o nosso coração se envaidecer, quando acharmos que somos melhor do que alguém, quando imaginarmos que é por causa de nós que alguma coisa acontece, isso já é o primeiro sinal da síndrome de Lúcifer. E a Bíblia diz que Deus, quando ele chamou a figueira e ele se aproximou dela, a Bíblia diz que ele não encontrou fruto nela. E nós sabemos que Jesus, né, queria mostrar para Israel que a figueira representava Israel. E ele disse para ela: olha, eu vou, como se ele dissesse, né, eu vou amaldiçoar. E aí depois veio alguém e disse: não, Senhor, não faça isso. Nós já fizemos uma simbologia, de uma analogia, onde aquele que diz, né, porque Jesus encontrou duas figueiras, uma do lado de fora e outra dentro dos muros. A que estava dentro do muro, alguém disse: olha, não faça isso, volte daqui um ano, porque nós vamos adubar ela e nós vamos cuidar dessa figueira. Mas já a outra que estava do lado de fora, não tinha ninguém para interceder por ela. Então essa do lado de fora eram os muros, e os muros nós entendemos que era Jerusalém, quer dizer, a casa de Deus. E quando nós estamos na casa de Deus, sempre haverá alguém que irá interceder por nós. Quem era aquele que intercedeu por aquela figueira, simbolizando a nós e aquelas pessoas que eram de Deus? O Espírito Santo intercedia por nós. Não, volte daqui um ano, eu vou cuidar dela, eu vou adubar ela. De onde vem, sabe, eu não vou entrar nisso, isso nós vamos falar lá no Novo Testamento, mas de onde vem o adubo? Do esterco, né? É o mais comum, principalmente naquela época. Aí muitas vezes pessoas estão com ministérios que às vezes, nós vamos falar isso em episcopologia, né? Sobre um exemplo, o seu ministério está com dificuldades, talvez está cheirando mal, né? Existem obreiros que o traem, existem pessoas falsas, existem pessoas que não ajudam. Isso é o que? É o esterco. Mas ali é melhor ter um esterco junto do que ser cortado. E às vezes as pessoas não entendem.
e continua no mesmo caminho. E Deus manifesta aquilo para que ela veja que existe algo errado e que ela tem que mudar. Mas às vezes elas não fazem isso. Existem também no nosso meio muitos obreiros que não compreendem que eles são abençoados porque estão debaixo da unção de alguém. Um exemplo de Ló. Ló, ele não reconheceu que a bênção que ele tinha vinha através de Abraão. Ele achou que era por ele. Não, eu vou para lá e você some da minha frente. E ele foi e se deu mal. Um exemplo, muitos hoje estão debaixo da barba de Arão. E às vezes crescem no ministério e acham que é por causa de si. E aí depois, às vezes, a queda é iminente. Temos outros exemplos, Sansão, né? Mas aí no caso eu não quero falar sobre isso agora. Mas isso é uma coisa triste, mas nos leva a refletir o exemplo, né, do luzeiro. Aí os irmãos lembram como era lá naquela figura? É claro que aqui é só um tipo, né? Você tem a figura aí, a gente colocou lá no grupo. Como se diz, né? Como se fosse aqui a plataforma. Eu vou colocar maior, que aí no caso eu vou apagando, apesar de que hoje a gente não tem muito tempo, então tentar fazer de uma forma mais rápida, né? Tá. Faz de conta que aqui era trono, aqui era o monte, aqui eram as congregações. Lembra o porquê que a Bíblia diz que Jesus teve que purificar as coisas do céu? Eram essas congregações onde o luzeiro andava. Nessa figura que você tem, ele tem uma trajetória como que ele subia, mas ele nunca subia para a plataforma do trono. Por quê? Alguém tem uma ideia? Nós muitas vezes falamos que Deus sabia que Adão iria pecar. E só em Deus saber que Adão iria pecar, Deus já manifestou a misericórdia dele. Muitos não entendem. Por quê? Porque Deus fez o homem mortal. E através dessa mortalidade, deu-lhe o direito de escolher, deu-lhe o direito de escolher a sua vontade e fazer segundo a sua vontade. Deu-lhe o livre-arbítrio. Então ele poderia ter decidido pela árvore do conhecimento do bem e do mal, ou decidisse pela árvore da vida. E ele escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mais uma vez envaideceu o homem, né, diante de Deus. Lúcifer caiu no Éden celestial e Adão caiu no Éden terreno, que era um jardim no Éden. Todos dois caíram, e eles caíram por quê? Porque quiseram ser parecidos com Deus. Aqui é simbólico, né? No caso, é como eu falei, eu também não sei desenhar, mas vamos aqui dizer que aqui fosse o trono do Pai. E aqui corre-se a água, né, desse trono que desce por esse monte. E ao chegar aqui, ele sobe como quem fazendo nuvens. E elas voltam para o Senhor e descem. É como nós vemos nessa passagem de Isaías, onde ele diz: eu subirei e colocarei o meu trono nas mais altas nuvens. E eram essas nuvens que ele tinha acesso, que ele não chegava na plataforma do trono, ele não entrava nessa plataforma do trono. Por quê? Naquele tempo ainda não era cidade, era plataforma. Por que ele ainda não entrava? Porque lá não pode haver nenhum tipo, vamos assim dizer, o pecado não entra ali. E Deus, na sua onisciência, eu imagino, né, com certeza assim acredito, que Deus já sabia que Lúcifer cairia. Por que Deus já sabia? Deus estamos falando sobre a divindade, então nós temos que entrar nesse termo aqui. Nós vivemos no nosso, como nós contamos o tempo, né? A eternidade, vamos assim dizer. Eternidade. A eternidade é constituída por era, é e será. E aqui no caso é o Cronos, né? Nós podemos dizer o tempo.
Ele é constituído por passado, presente e futuro. Tá. Como é que a gente pode tentar separar isso daí? Imagine isso daqui: presente, passado e futuro. Esse daqui é o tempo. Como é a eternidade? Deixa eu colocar isso aqui maior. Aqui era o é e o será. O passado, o presente e o futuro, para Deus, ele é uma pequena partícula do é. Quem pode ler aí Apocalipse capítulo 1, versículo 4? É só um texto, na apostila tem mais. Só para a gente continuar aqui. Isso aqui é só um exemplo para a gente entrar lá naquela outra parte. Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da Amém? parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Aquele que era, se você olhar na sua Bíblia aí, está dizendo, está bem grande. Aquele, quer dizer, está dizendo que é alguém, porque ela não está, por exemplo, ela está com letra maiúscula e não está depois de ponto. Lembra quando nós falamos a respeito do verbo, né, que está com H lá no princípio? Então ele está formando de alguém. Consequência dessa forma é como se fosse Deus, aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser. Nesse sentido, você ainda entende mais alguns textos que tem aqui, nós vamos ver mais para frente, onde lá em Apocalipse, né, ele diz que ele chama João e diz: olha, escreve estas coisas. Aí ele mostra: olha, o dragão caiu. Nós lemos lá em Apocalipse capítulo 12, lembra que ele diz que João viu o dragão caindo, mas aquilo não aconteceu. Por que João viu aquilo? Porque o Senhor estava com ele. E aonde Deus está, seja no nosso passado, no nosso presente ou no nosso futuro, Ele é o presente. Se ele chegar em tempos antigos, aquele tempo antigo vira presente. Se ele estiver no será, no futuro, esse futuro vai ser presente. Aí ele diz: eu sou o que sou. Talvez demore um pouco para assimilar isso daí, mas o que eu quero dizer com isso? O era, o será e o é, aonde Cristo estiver, ele vai ser o é. Não importa seja no passado ou no futuro. Por quê? Quando ele falava, ele diz: escreve essas coisas que hão de acontecer. Mas João viu elas como se ele estivesse vendo elas acontecendo. Por quê? Porque o Senhor estava com ele e Jesus estava levando ele naqueles locais. E quando ele estava sem o Senhor, ele fez aquela diferenciação. Não sei se os irmãos lembram, a gente fez um paralelo lá de Daniel, que Daniel falou: eu vi o Senhor subindo nas nuvens. E aí em Atos, né, os discípulos falavam: olha, o anjo disse, aquele que vocês estão vendo subindo, esse vai ser o que vai descer. Né? E João estava lá em cima, mas ele chorava. Por quê? Porque ele não tinha visto o Senhor. E não tinha ninguém que era digno de abrir o selo, porque Jesus estava subindo. Então quando Jesus chegou, aí ele já não chorava mais, porque teve um que disse para ele: olha, eis que é chegado, no caso, né, o Cordeiro de Deus, que é digno de abrir o livro, né, e desatar os selos e tal. Então naquela hora se tornou presente. Por quê? Porque o Senhor chegou ali. Tá, vamos continuar aqui. Ali é só uma ideia, né? Deus, vamos assim dizer, quando ele chega
ele quer enxergar algo aqui no passado, para nós é porque essa definição de era na eternidade é muito vasta para nós. E essa do será, que no caso é a plenitude dos tempos, também se torna vasta. Por isso que a gente tentou dividir naquela plataforma da dispensação das três dispensações: a dispensação do mistério, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude dos tempos, né? E hoje nós vivemos a dispensação da graça. A dispensação do mistério foi dividida em duas partes, onde Cristo não estava encarnado e Cristo encarnado. Tá? Então Deus, ainda assim na sua onisciência, e Cristo, o mistério escondido ainda em si, ele já sabia dessa determinada, como assim dizer, eu não vou dizer opção, né, que ele teve, mas que talvez alguém cairia. Eu posso citar dessa forma, da mesma forma que, um exemplo, quanto tempo demorou para que Lúcifer caísse? Nós não sabemos. É uma coisa eterna, né? Nós não sabemos, porque ela veio e, né, aconteceu. Mas a respeito de Adão, quanto tempo demorou para Adão cair? A gente também não sabe. E houve-se uma opção, existiu uma eleição. Assim como os anjos tiveram a oportunidade de adorar a Deus e segui-lo, eles também tiveram a opção de seguir ao luzeiro, né, e caírem. E foi lhe dada a opção. Deus não criou robôs, não cria marionetes, não. Ele dá a opção. Ele não obriga você a fazer a vontade dele, mesmo sabendo que se você fizer é melhor para você. Ele fala em Deuteronômio 28, né, quando ele cita ali as leis, as ordenanças, aí ele diz as bênçãos e a maldição, ele fala, olha, segue tu porém a bênção. Ele dá um conselho, mas ele não nos obriga. Enfim, Lúcifer, ele não subia. Vocês têm o desenho aí, né? Naquele desenho é só uma alusão. Aqui eu estou tentando representar ele. Quando ele subia, um exemplo, existia aqui as congregações dos santos, né? Na verdade aqui eram os anjos que estavam aqui. Isso daqui ainda é além, não é como é que eu posso dizer? Nas regiões celestes, né? Não, é muito além. É como diz Paulo, é no terceiro céu, uma coisa mais alta. Deus, vamos assim dizer que assim sabendo, né? Porque ele via como é que a gente pode dizer, esse pecado de Lúcifer. Só que Deus, em sua misericórdia, não punia, como ele faz conosco hoje. Muitas vezes nós erramos, ele sempre nos dá uma oportunidade, e assim como deu para Lúcifer. Lúcifer, sendo tesoureiro também, né, dos tesouros, né, do Senhor, dizem, né, o Talmud, que ele, em uma dessas salas que ele tinha acesso, porque é como eu falei, ele não tinha acesso ao trono, que hoje na verdade, né, é a cidade santa. Mas nesse tempo aqui que nós estamos falando na dispensação do Era, ele, como não tinha acesso, mas em uma dessas salas aonde ele subia para guardar as pedras afogueadas, que nós lemos nos textos aí, quando ele subia para guardar essas pedras, a Bíblia diz que na sua multidão do seu pecado houve uma certa corrupção. Por quê? Porque ele detinha dessas pedras para ele. Hoje muitas pessoas na igreja também têm esse tipo de síndrome de Lúcifer. Elas tentam deter a glória de Deus para si. Elas tentam segurar um pouco daquilo para si. E alguns chegam a envaidecer e a dizer: se eu não estiver, isso não vai para frente. Nessa hora você já pode ver, irmãos, esse está perto da queda. Mas vamos continuar aqui, que nós estamos fazendo alusão a ele, né? E o que reflete a nós é um paralelo que nós temos que ter cuidado. Então ele chegou a ver um determinado trono, e ao ver esse trono, e por ele ser diferente de todos esses outros que estavam aqui nas congregações, o que ele disse? Este será o meu trono, eu subirei ao mais altos céus e colocarei o meu trono. Ele não disse que ele se colocaria mais alto do que Deus. Ele disse que eu serei semelhante ao Altíssimo, porque nem ele, até ele mesmo sabia que ele não poderia ir além de Deus. Uma outra forma que nós entendemos também é que muitos pensam que Deus, né, está guerreando com o inimigo. Não, Deus, Jeová, não tem inimigo. Quem tem inimigo é Adonai. Por quê? Porque se fez menor do que os anjos.
Por isso ele tem inimigo. Mas quando ele volta para a sua forma, primeira forma, não existe inimigo.